Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você possa estar recebendo aí a notificação sempre que nós postarmos as nossas aulas, tá bom? E hoje nós iremos para uma lição muito importante. Eu quero começar fazendo aqui uma pergunta de tirar o fôlego. Você já parou para pensar se a salvação depende do que fazemos ou depende do que Cristo fez? Essa pergunta provocou uma das maiores discussões da história da igreja. Alguns afirmavam que a fé em Jesus não era suficiente e que era necessário então a guarda da lei de Moisés para ser salvo. Mas Paulo, Pedro e Barnabé defenderam uma verdade que continua mudando vidas na atualidade. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Esse debate ainda existe. Muitos tentam conquistar o favor de Deus por meio dos méritos pessoais, esquecendo que a salvação é um presente de Deus e não uma recompensa, tá bom? Nesta aula, veremos como o Concílio de Jerusalém preservou a unidade da igreja e confirmou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, prepare o seu coração e descubra por que a maior notícia do Evangelho é esta, meus irmãos. Deus oferece gratuitamente aquilo que jamais nós poderíamos conquistar. Amém, queridos? Deus nos oferece de presente a salvação. Meus queridos e amados irmãos, na aula de hoje nós iremos falar sobre a graça que alcança todas as nações. Esse é o nosso tema de hoje, onde falaremos sobre essa temática, dando uma ênfase ali no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar os irmãos a pegarem aí papel, caneta, lápis, sua lição, a sua Bíblia. É importante que você se disponha desses materiais para que juntos possamos adentrar na nossa lição e crescermos juntos mediante esta aula, mediante esse momento de crescimento, de aprendizado para a glória de Deus, tá bom? Nós contamos também com a sua participação, contamos com você aqui conosco, para que juntos possamos, então, desfrutar de mais uma aula. E hoje, lição de número 3, onde falaremos sobre a graça que alcança todas as nações. O nosso texto áureo diz assim, tá? Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa linda nós temos aqui nesse texto, meus irmãos. A salvação, ela é pela graça. A gente vai entender hoje o que é graça. E também por meio da fé. E diz que isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Olha que coisa linda que nós temos também. Três coisas: somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus, tudo isso por meio da graça. Amém, queridos? Então, uma das maiores discussões da história da igreja é se a salvação ela depende do que nós fazemos ou se depende do que Cristo fez. Isso é uma grande discussão ao longo da história da igreja. O Concílio, então, de Jerusalém respondeu com muita clareza que nós somos salvos unicamente, e repito, unicamente pela graça. Amém? Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Vamos então prosseguindo aqui com os objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos três objetivos na nossa aula de hoje. Primeiro objetivo, meus irmãos, é analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos capítulo 15. Em segundo lugar, também examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E por fim, incentivar a busca constante da graça de Deus, tá bom? A nossa leitura bíblica, ela está hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e estar ali em várias porções do capítulo 15. E eu sempre faço questão de ler esses versículos com os irmãos, porque isso ajuda você a contextualizar a aula, tá bom? A participar melhor da aula.
Por isso, eu quero convidar você agora a fazermos essa leitura bíblica em classe. Atos capítulo 15, verso de número 1 ao verso de número 5, depois verso 28 e 29, e por fim, verso 36 ao verso de número 39. Ok, queridos? Diz assim a palavra de Deus, Atos 15, verso 1 ao 5. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora vamos para o verso de número 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. 36 ao 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado de Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então aqui nós temos a nossa leitura, fazendo aí a ponte, né, com alguns textos aí de Atos capítulo 15, onde nós iremos trabalhar com os irmãos na nossa temática de hoje. Então, a grande discussão, a grande pergunta da nossa aula de hoje é: a salvação depende dos nossos méritos ou depende da graça e unicamente da graça de Jesus, da graça de Deus? E a resposta é: a salvação não depende de obras, não é conquistada por obras. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, manifestado a nós por meio da fé e nos concedido mediante a graça de Deus. Então, queridos, essa lição de hoje vai inclusive tirar muitas dúvidas, porque é muito comum a gente ver os irmãos dizendo assim: eu estou me esforçando para ser salvo, eu estou fazendo por onde ser salvo, até que eles dizem assim: eu estou fazendo as coisas boas para que naquele dia o Senhor me coloque no lugar bom. E a gente vê então tantas expressões: estou me esforçando, estou lutando para ganhar minha salvação, estou conquistando minha salvação, o caminho é estreito, viu? Eu estou no caminho estreito para ser salvo. E aí você vê tantas colocações que parecem apontar que a salvação é merecimento. A gente usa isso até no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os amigos, com as pessoas. Ela não merece meu amor, então eu só dou as coisas para ela se ela merecer. Eu só dou para meus filhos presentes se eles merecerem. E aí a gente trabalha na base do merecimento. E quando a gente chega também diante de Deus, a gente quer fazer a mesma coisa. A gente acha que a salvação é uma conquista do homem, é algo que ele ganha por merecimento, é algo que ele ganha como uma recompensa, só que não, meus irmãos, em hipótese alguma. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vejam, primeiro ponto da nossa lição: quando a graça preserva a unidade da igreja. Olha que coisa interessante, porque a graça, ela é, então, um dos pontos principais, né, assim, um dos pontos principais da fé cristã, é uma doutrina, poderíamos dizer, centrais da fé cristã,
é o que diferencia ela também de outras religiões, do cristianismo de outras religiões, porque na maioria das religiões há uma série de preceitos ou de regras que tentam levar o homem a Deus, mas no cristianismo é a graça de Deus quem traz o homem para a sua presença, porque nós somos salvos mediante, então, a graça. Então, meus irmãos, isso é muito importante de se ver, de se observar, tá bom? Então, primeiro ponto da nossa lição, quando a graça preserva a unidade da igreja. Esse ponto ele é extremamente importante porque a chegada dos gentios à fé trouxe grandes alegrias, pessoas diferentes estavam agora aderindo ao evangelho, povos, culturas, histórias diferentes estavam se convertendo a Jesus. O evangelho estava ultrapassando fronteiras, né, assim, alcançando outros povos além de Israel. Mas esse crescimento trouxe também uma crise. Alguns cristãos, vindo ali do judaísmo, eles começaram a ensinar que os gentios precisavam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés para serem salvos. É o que nós temos aqui registrado em Atos capítulo 15, verso de número 1. A afirmação deles é: se vos não circuncidardes, não podereis salvar-vos. Essa é a colocação que eles usam aqui. Então perceba a gravidade dessa declaração, porque quando eles declaram isso, eles estavam não apenas recomendando, eles não estavam apenas recomendando uma prática religiosa da lei de Moisés, mas eles estavam, na verdade, acrescentando uma exigência humana à obra de Cristo. Na prática, o que eles estavam dizendo é o seguinte: Cristo morreu por nós, mas crer em Jesus não é suficiente para a salvação. Cristo deu a sua vida por nós, mas crer nele, confiar nele, não é suficiente. E aí esses judeus que haviam se convertido, eles diziam que era necessário crer em Cristo e também se submeter então à lei de Moisés, à circuncisão. Então crer em Cristo e guardar a lei era necessário para a salvação. Crer em Cristo e adotar os costumes judaicos era então critério para a salvação. A grande pergunta era: a salvação acontece pela graça ou pela graça acompanhada de obras? E agora? A salvação, ela é então resultado da graça ou é resultado das obras mais a graça? Essa controvérsia, meus irmãos, levou então a igreja ao Concílio de Jerusalém. E este ponto nos apresenta quatro momentos fundamentais desta decisão. E vamos começar aqui então com o Concílio de Jerusalém. Vamos então contextualizar aqui para os irmãos. Então veja, o Concílio de Jerusalém, ele vai acontecer ali nos anos, por volta dos anos 48 a 50 depois de Cristo. Apóstolos, presbíteros e representantes da igreja se reuniram então para tratar essa questão, se a salvação era por obras mais a graça, ou se era somente pela graça. Veja que a circuncisão, que era profundamente importante para os judeus, você vê que a circuncisão era praticada desde Gênesis capítulo 17, e ela era um sinal também da aliança estabelecida por Deus com Abraão. A marca no corpo, ela estava aí associada a esta aliança. Então, a marca estava no próprio corpo como sinal de que pertencia à aliança de Deus, ou aliança com Deus. E ela distinguia o povo de Israel também das demais nações. É por isso que para muitos judeus abandonar essa exigência parecia abandonar a sua identidade e a sua história. E o problema não era reconhecer a importância histórica da circuncisão. A circuncisão era importante, o problema era transformá-la em um requisito para a salvação. Aí sim temos um problema sério. Paulo ensina em Romanos, no capítulo 2, que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. É a marca do coração e não aquela marca exterior. Ou seja, a marca exterior, ela nunca teve o poder, de fato, para justificar o homem ou o pecador diante de Deus. A lei mostra a santidade de Deus, meus irmãos, e a graça, veja, a lei mostra, o propósito da lei não é salvar, o propósito da lei é mostrar então a santidade de Deus. O propósito da lei é revelar o pecado, entende?
O propósito da lei é um, o propósito da graça é outro, meus irmãos. Então, refrisando, a lei revela o pecado, a lei mostra a santidade de Deus, a lei demonstra também a nossa incapacidade, mas a lei, ela não pode salvar, somente a graça ela salva. João Calvino afirmou que o coração humano, ele fabrica ídolos constantemente, é uma fábrica de ídolos. E um desses ídolos pode ser a confiança na sua própria religiosidade. Podemos confiar em ritos, podemos confiar em tradições, podemos confiar em costumes, podemos até confiar em nossa posição dentro da igreja como um meio para a salvação. Mas, na verdade, nada disso substitui a graça de Deus manifestada na pessoa bendita de Jesus. Ok, queridos? E aí nós temos também o relatório de Pedro. Depois de muita discussão, Pedro se levanta, ele então relembra o que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil que Pedro ganhou para Jesus. Veja que ele não fazia parte do povo judeu, mas enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo, diz a Bíblia, foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra. Veja que Deus não esperou que Cornélio fosse circuncidado para derramar sobre ele o Espírito Santo. Deus não exigiu que ele se tornasse judeu para então derramar sobre ele o Espírito Santo. Deus purificou seu coração pela fé. E aí Pedro, então, declara em Atos capítulo de número 15, meus irmãos, versículo de número 11, eu quero chamar aí a sua atenção para a gente ler esse texto. Atos capítulo 15, verso de número 11. Vamos ler? Importante que você tenha aí a sua Bíblia em mãos e você possa abrir também o texto da palavra de Deus. Atos capítulo de número 15, abra aí, verso de número 11, tá bom? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Esta colocação de Pedro, meus irmãos, é fundamental. Ele diz que tanto os judeus como os gentios são salvos pela graça. Então, você percebe isso aqui? Pedro não diz apenas que os gentios seriam salvos como os judeus. Ele afirma que os judeus seriam salvos da mesma maneira como os gentios eles eram salvos. Em outras palavras, assim como os gentios é salvo pela graça, os judeus é salvo também pela graça, não é pelas obras da lei. Todos, meus irmãos, é o que Pedro está dizendo, todos dependem da graça. O religioso precisa da graça, o pagão precisa da graça, o judeu precisa da graça, o gentio precisa da graça. Não existe duas portas para a salvação. Existe apenas uma porta para a salvação. E essa porta é Jesus. Ele mesmo disse isso, não é assim? Ele mesmo disse isso, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta da nossa salvação. Pedro também pergunta por que deveríamos colocar sobre os gentios um jugo, meus irmãos, que os próprios judeus eles não conseguiram carregar. Então aqui Pedro ele faz uma colocação extremamente importante. Por que queremos colocar sobre os gentios um fardo, um peso que nem nós, nem os nossos pais conseguiram carregar? O legalismo sempre coloca pesos sobre as pessoas. Cristo, porém, chama os cansados e sobrecarregados para que possam encontrar descanso nele. Olha que diferença. A religião coloca peso, o legalismo coloca peso. Mas Cristo, ele tira o peso de nós e nos dá então o seu fardo que é leve, que é suave. Amém, queridos? E aí nós temos também o discurso de Paulo e Barnabé e também a decisão de Tiago, meus irmãos. Então vejam, vamos falar primeiro aqui de Paulo e Barnabé, que também fazem o seu discurso ali no Concílio de Jerusalém. E é interessante notarmos que depois de Pedro, Paulo e Barnabé, eles vão relatar os sinais e prodígios realizados por Deus entre os gentios. Eles não estão tentando promover o próprio ministério. Quando eles falam dos milagres e dos prodígios, Paulo não está cantando, sabe? Ou se sentindo a última bolacha do pacote, olha, quantos milagres. Não, não é sobre isso que ele está falando. Eles estão mostrando o que Deus havia feito por intermédio deles
na vida de pessoas gentílicas e pessoas que não eram judeus. Em Chipre, Deus confrontou o mágico Elimas. Em Listra, meus irmãos, um homem que nunca havia andado foi curado. E em várias cidades, multidões, elas ouviram o evangelho e diz a Bíblia que elas creram no evangelho. Então veja, esses acontecimentos confirmavam que Deus, ele estava abrindo a porta da fé aos gentios. A graça estava atravessando barreiras, barreiras étnicas, barreiras culturais, barreiras religiosas. Paulo e Barnabé não ensinaram os gentios a se tornarem judeus antes de seguirem a Cristo. Pelo contrário, eles estavam ensinando as pessoas a se arrependerem. Eles pregavam arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Eles não estavam tentando fazer que as pessoas se parecessem judeus e depois crescem em Jesus. Não, porque a missão da igreja não é transformar pessoas em cópias culturais de nós mesmos, entende? Nossa missão, meus irmãos, é conduzi-los ou conduzir as pessoas a Cristo. O evangelho pode alcançar pessoas de todas as culturas sem perder a sua verdade, sem perder a sua santidade. E aí nós temos também o discurso de Tiago. Depois de ouvir Pedro, depois de ouvir Paulo e Barnabé, Tiago ele toma a palavra. Tiago aqui não é o que foi morto ao fio da espada lá em Atos capítulo 12, tá bom? Tiago aqui é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Então Tiago aqui era o irmão do Senhor e uma das principais lideranças, inclusive, da igreja em Jerusalém. Ele não baseia a sua decisão, perceba isso, apenas nas experiências relatadas. Ele recorre às Escrituras. Tiago ele vai citar o profeta Amós para mostrar que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano de Deus. Isso é muito importante. Experiências precisam ser examinadas pela palavra, não a palavra pela experiência. Testemunhos são importantes, milagres são importantes, mas a verdade doutrinária deve estar fundamentada nas Escrituras, jamais na experiência, compreende? A doutrina não é fundamentada na experiência, é a experiência que deve estar debaixo da autoridade doutrinária. Por doutrina aqui, eu me refiro às doutrinas bíblicas, tá bom? Porque as pessoas confundem muito doutrina bíblica com usos e costumes. Usos e costumes é local, é de uma igreja e não é de outra, é de um bairro e não é de outra, de uma região e não é de outra. Agora, doutrina bíblica é um padrão estabelecido por Deus que abrange, que deve estar presente em todos os servos de Deus, independente de cultura, independente de época, independente de denominação, independente de igreja, certo? De templo, aquilo ali é regra única de fé e prática. E Tiago mostra que Deus estava formando entre os gentios um povo para o seu nome. É por isso que o concílio decide não impor a lei de Moisés como condição de salvação. Algumas orientações elas são enviadas aos irmãos gentios sobre idolatria, imoralidade sexual, sobre sangue, sobre os animais sufocados. Mas veja que essas recomendações elas não eram uma condição para a salvação. Essas recomendações que foram dadas não é uma condição para que eles fossem salvos, não. Eram orientações para preservar a santidade e a comunhão entre os irmãos judeus e gentios. Então, o propósito dessas recomendações era evitar escândalo, evitar bate-boca, evitar discussão, mas não tinha qualquer ligação com a salvação. Então, veja que a graça nos liberta do legalismo, mas não nos conduz, obviamente, à libertinagem. Tem pessoas que confundem a graça de Deus, que nos leva à liberdade, com a libertinagem. A mesma graça que salva é também a graça que nos ensina a viver em santidade, nos ensina a viver em amor, nos ensina então a viver em consideração pelo próximo. Compreende? Tranquilos? Ok, meus irmãos? Então, nós temos agora a aplicação. Eu sempre coloco essas aplicações aqui para facilitar você, professor, você, aluno, a entender melhor e aplicar também essas verdades ao seu coração. Então, primeira aplicação. Abandone toda confiança em méritos pessoais. Essa é a primeira lição que eu quero aplicar a você, que eu quero trazer para a nossa vida. Abandone toda confiança em méritos pessoais. Não confiem em
tempo de igreja, encargo, tradição, conhecimento ou boas obras. Não confie nessas coisas. Tem gente que abre a boca para dizer, irmãos, eu já tenho minha salvação já está 99,9% garantida, eu já tenho tantos anos de crente. Pastor, minha salvação está garantida, eu tenho o título de pastor, sou diácono da igreja, sou presbítero da igreja, como se isso servisse para dar carteirada para entrar no céu. Então veja, não confie em tempo de igreja, em cargo, em tradição. Pastor, porque eu faço parte da igreja mais tradicional, pastor. É a igreja mais histórica. Não, não é a questão de ser histórica, não é ser de uma igreja mais tradicional, de uma igreja que tem uma tradição antiga. Não é conhecimento também. Pastor, já li a Bíblia de capa a capa tantas e tantas vezes. Glória a Deus, bênção do céu. Mas não é pelo conhecimento que você é salvo. Pastor, eu pratico as boas obras, eu sempre separo uma porção do meu salário para ajudar os pobres, os necessitados, para socorrer o aflito. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas entenda que você não pode confiar nos seus méritos como meios para a salvação. A nossa esperança está somente em Cristo, ok, queridos? Somente nele. Nós somos salvos por meio da obra de Cristo. Segunda lição, não coloque peso. Não coloque peso sobre as pessoas. Não coloque sobre as pessoas aquilo que Deus não colocou. Eu penso que essa é uma das lições principais aqui da nossa aula de hoje. Vivemos um tempo em que as pessoas querem, porque querem, colocar na vida do outro um evangelho que ele fabricou na sua própria mente, que ele desenhou na sua própria cabeça. Um evangelho recheado de legalismo, recheado de tradições, recheado de achismo, recheado de pensamentos próprios, que vai, inclusive, na contramão da própria palavra de Deus. Eu creio o seguinte, meus irmãos, que usos e costumes não podem virar doutrina. Não pode, em hipótese alguma. Agora, uma boa doutrina, a doutrina, ela gera bons costumes. Compreende? Então, cuidado para você não ficar colocando sobre as pessoas aquilo que Deus não colocou. Há igrejas, por exemplo, que proíbem os homens usarem barba, por exemplo. É proibido usar barba, se usar barba aqui eu disciplino, meus irmãos. Foi isso que Deus nos ordenou que fizéssemos? Ou será que nós estamos colocando algo que Deus não colocou? Por que eu vou proibir os irmãos ou disciplinar os irmãos por algo que Deus não disciplina? Por algo que Deus ele não castiga? Os irmãos me entendem? Então vejam, temos que parar com esse tipo de prática. Temos que parar com esse tipo de legalismo, meus irmãos, de atitudes que não condizem com a verdade do Evangelho. Então, uma das lições primordiais aqui é essa. Não coloque sobre as pessoas pesos que Deus não colocou. Tem muita gente proibindo o que Deus não proibiu e autorizando o que Deus não autoriza. São aquelas pessoas que se engasgam com um mosquito, mas engolem literalmente um camelo. Então, meus irmãos, não coloque, tá bom? Não fique proibindo as pessoas ou repreendendo as pessoas ou exortando as pessoas por coisas que Deus não proíbe, não exorta. Entende? Aí você vê hoje no meio da igreja evangélica, me permita dizer isso, você encontra então pessoas que criticam as irmãs porque as irmãs usam, pintam a unha, por exemplo, pintam a unha, ou usam maquiagem. E aí você vê as irmãs que pintam a unha, eles classificam como a cor que pode e a cor que não pode. Se for transparente, pode. Se for colorida, não. Por quê? O pecado está na cor, meus irmãos. Os irmãos me entendem? São coisas que a Bíblia não nos dá margem para isso. O pastor, a liderança da igreja não deve legislar sobre coisas que eu poderia dizer assim, são tão pessoais, são tão daquelas coisas assim que Paulo diz, tem coisas que me convêm, tem coisas que eu posso todas as coisas, né, assim, embora nem todas as coisas me são lícitas. Então, muito cuidado com essas coisas. Cuidado em estar colocando sobre as pessoas um peso que Deus ele não colocou, ok? Eu costumo dizer que essas pessoas elas querem ser mais santas do que Deus, porque
Eles dizem que para ser santo, a irmã não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A irmã não pode, e eu estou falando das irmãs aqui porque as irmãs são as que mais sofrem quando fala de usos e costumes. As irmãs não podem cortar o cabelo, as irmãs não podem fazer uma maquiagem, as irmãs não podem pintar a unha, as irmãs não podem uma série de coisas. Aí impõe sobre as irmãs um fardo que Deus não colocou. Entende? Então elas estão querendo assumir um lugar, ou quem sabe usurpar um lugar de Deus, ou são mais santas do que Deus, ou estão mais interessados. Olha, irmãos, não existe ninguém mais interessado em preservar a santidade do que Deus. E Deus não colocou isso como meio para a santificação. Amém, queridos? Então, não coloque peso sobre as pessoas. Devemos ensinar a verdade com firmeza, com ousadia. Mas não podemos, meus irmãos, transformar preferências pessoais em mandamentos divinos. Tem gente que transforma uma experiência em mandamento, preferência em mandamento. Não, mandamento é o que está na palavra, meu irmão. Amém, queridos? Terceira lição que nós podemos aplicar também aos irmãos: preserve a unidade. Amém? Preserve a unidade sem negociar a verdade. Esse é um grande desafio. A igreja deve acolher pessoas diferentes, respeitar culturas e buscar a comunhão. Mas a sua unidade sempre precisa estar firmada no Evangelho, ou seja, firmada na verdade. Ok? Tranquilos? Então, meus irmãos, o Concílio de Jerusalém nos ensina que a igreja permanece unida quando Cristo é suficiente. A graça derruba os muros da superioridade, a graça remove os pesos do legalismo, a graça reúne judeus e gentios em uma só família. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, somos salvos por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E quando essa verdade governa a igreja, a humildade, a comunhão, a santidade, a missão, a graça que salva é também a graça que preserva a unidade do povo de Deus. Amém, queridos? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa aula de hoje. Um presente de salvação para todos. No primeiro ponto, vimos que o Concílio de Jerusalém rejeitou a tentativa de acrescentar a circuncisão e as obras da lei como condição para a salvação. Agora, meus irmãos, no ponto 2, a lição nos conduz ao coração do Evangelho. A salvação não é uma recompensa conquistada, não é um salário recebido, não é um prêmio entregue às pessoas mais bondosas, mais religiosas. A salvação é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. É graça, como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo escolhe palavras muito claras. A origem da salvação está em Deus. O meio pelo qual recebemos esta salvação é a fé. E a base não está nas obras humanas. A base é a obra perfeita de Cristo. Então, esse segundo ponto está organizado, meus irmãos, em três verdades centrais. Primeiro, o que é a graça de Deus? A palavra grega traduzida como graça é a palavra charis. Ela comunica a ideia de favor, bondade, generosidade, dádiva merecida, graça, favor imerecido. Então, veja, graça é Deus oferecendo ao pecador aquilo que ele jamais poderia comprar, conquistar ou merecer. O pecado, meus irmãos, atingiu toda a humanidade, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, o judeu e o gentio, o religioso e o irreligioso, o instruído e o simples, o moralista e aquele que vive abertamente no pecado, todos pecaram. Diante de Deus, ninguém pode se apresentar com méritos suficientes para a salvação. A lei revela a nossa culpa, ela funciona como um espelho. O espelho mostra a sujeira, mas não pode removê-la. Da mesma forma é a lei, ela mostra o pecado, mas não pode justificar o pecador. A lei diz o que nós devemos fazer, a graça anuncia o que Cristo, o que Deus fez por nós por meio de Cristo. Então a lei revela a nossa dívida. A graça apresenta Cristo como aquele que pagou essa dívida. Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso não significa que o pecado seja pequeno, significa que a graça de Deus é maior do que a nossa culpa. John Stott, ele observou que a graça é o amor de Deus dirigido aos culpados, aos indignos e aos que nada têm para oferecer. Então a graça não encontra pessoas merecedoras, a graça
transforma pecadores. A graça alcança pecadores. Compreende, meus irmãos? Tranquilos? E aí nós temos o nosso segundo subponto, a nossa segunda verdade, que é Jesus Cristo como a manifestação da graça. Eu coloquei aqui a expressão Jesus, o rosto da graça. A graça de Deus não é apenas uma ideia, não é apenas um sentimento de bondade. A graça possui um rosto. A graça foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 17, declara que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é então a expressão perfeita da graça divina. Ele deixou a glória, assumiu a natureza humana, ele entrou na nossa história, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou para garantir nossa justificação. Na cruz, Cristo recebeu o castigo que nós merecíamos. E pela fé, recebemos a justiça que pertence a Ele. E isso, meus irmãos, é que nós chamamos de graça. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele afirma que, sendo rico, Cristo se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Essa riqueza não é uma promessa de prosperidade material, é a riqueza da reconciliação, é a riqueza do perdão, da adoção, da vida eterna, mas precisamos compreender algo importante, meus irmãos. A graça não apenas perdoa, a graça também transforma. Quando a gente lê Tito capítulo 2, verso 11 e verso 12, veja que lá nos ensina que Deus, a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação e nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Portanto, a graça não é permissão para pecar. Tem gente que pensa, a gente vive no tempo da graça, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, graça não é permissão para pecar. Graça é poder para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? Dietrich Bonhoeffer, ele advertiu contra aquilo que chamou de graça barata. Tem gente que vive uma graça barata. A graça barata deseja perdão sem arrependimento, comunhão sem compromisso, salvação sem transformação. Mas a graça não é essa graça barata. Mas a graça bíblica nos encontra como estamos e não nos deixa como nos encontrou. Ela perdoa o culpado, quebra o domínio do pecado e conduz o crente por um caminho de santidade, meus irmãos. A graça nos transforma, compreende? E aí nós temos a terceira verdade, a graça é para todos os povos sem exceção. O Concílio de Jerusalém reconheceu que Deus estava salvando os gentios pela mesma graça que salva os judeus. Atos 15, versículo 11, declara: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Essa afirmação derruba toda a ideia de superioridade espiritual, meus irmãos. Nenhum povo possui exclusividade sobre Deus. Nenhuma cultura pode monopolizar o evangelho. Nenhuma pessoa está longe demais para ser alcançada pela graça. Em Romanos capítulo de número 10, versículo 13, afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe a amplitude dessa expressão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oferta do evangelho alcança homens e mulheres em todos os tempos, em todas as épocas. Jovens e idosos, ricos e pobres, pessoas próximas e povos distantes. Porém, meus irmãos, dizer que a salvação é oferecida a todos não significa que existem vários caminhos para a salvação. Não. Significa que a oferta ela é universal, mas o Salvador é único. Amém? O Salvador é único. Ou seja, o próprio Jesus, ele declara em João, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que a graça não elimina a necessidade da fé, ela nos chama ao arrependimento e à confiança em Cristo. O presente é oferecido, mas precisa ser recebido, e quem recebe não deve escondê-lo. A igreja alcançada pela graça torna-se então uma missionária, ok? Quem entendeu que foi salvo sem merecer, não olha para o perdido com desprezo, pelo contrário, olha com compaixão, olha com amor, olha com desejo que ele também experimente dessa graça que nós recebemos. Ok, queridos?
E aí nós temos também as aplicações. O que é que eu faço? Como é que eu aplico isto para a minha vida? Meus irmãos, primeiro, pare de tentar conquistar o amor de Deus. Pare. Você não precisa viver tentando provar que merece o amor de Deus, até porque não há nada que você faça para ser amado mais. E não há nada que você deixe de fazer para ser amado menos. Entende? Você não precisa viver tentando provar que merece ser amado por Deus, que merece a graça de Deus. Não precisa. Aproxime-se de Deus pela fé, com humildade, com arrependimento. Confie na obra de Cristo. Sirva, ore, obedeça. Não para comprar a salvação, mas porque você já foi alcançado pela graça de Deus. Segunda lição, permita que a graça transforme sua conduta. Não use a graça como desculpas para permanecer no pecado. Não use a graça como desculpas para permanecer no erro. Ah, eu estou no tempo da graça. Não é assim? Abandone práticas que entristecem, que magoam o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A graça que perdoa também ensina, também corrige, também santifica. Amém, queridos? Terceira lição para a nossa vida. Compartilhe a graça sem fazer distinção. Ok? Não escolha quem merece ouvir o evangelho. Ah, esse que merece ouvir, vou pregar. Esse aqui não merece, não vou pregar. Não faça feito Jonas. Graça para mim, graça para Israel, mas juízo para as outras nações. Não. Fale de Cristo às pessoas mais próximas. Ore pelas nações. Acolha quem chega à sua igreja, à sua denominação. Porque a graça que alcançou você também pode alcançar pessoas que hoje parecem distantes, mas a graça também é para eles. Tranquilo, meus irmãos? Então, meus irmãos, a salvação é um presente. É um presente de Deus. Nós não compramos, nós não conquistamos, nós recebemos pela fé. Cristo pagou o preço, Cristo abriu o caminho, Cristo oferece perdão e nova vida. E aqui está a grande verdade para o nosso coração. A graça é maior do que o nosso pecado. A graça é suficiente para transformar a nossa vida e deve ser anunciada a todas as nações. Que o Senhor nos ajude a receber essa graça com fé, a viver debaixo do governo de Deus e anunciá-la com amor a todos os povos, sem distinções. Amém? Sem acepção de pessoas. Tranquilos? E agora o último ponto da nossa lição, meus irmãos. O último ponto, que é crescendo na graça. Aqui nós iremos aprender algo interessante, porque até aqui a gente aprendeu que somos salvos pela graça, vimos também que essa graça ela é oferecida a todos por meio de Jesus Cristo, mas agora surge uma pergunta importante. O que acontece depois que nós somos alcançados pela graça? A resposta é simples. Nós precisamos crescer, ok? A graça não é apenas a porta de entrada da vida cristã, ela é também um ambiente em que o cristão vive. Nós começamos pela graça, caminhamos pela graça, somos fortalecidos pela graça e perseveramos pela graça. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, diz que antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça não significa receber mais salvação, significa amadurecer na experiência daquilo que Deus ele já nos concedeu em Cristo. Significa conhecer mais profundamente o Senhor, depender menos de nós mesmos, entende? E viver cada dia mais de acordo com a vontade de Deus. Esse ponto também está organizado em 3 verdades que eu quero aqui linkar aos irmãos. Primeiro, como nos aproximar do trono da graça? Hebreus capítulo de número 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, que versículo fantástico! Essa expressão trono da graça, ela é extraordinária. Na antiguidade, o trono era símbolo de autoridade, majestade, de julgamento. Ninguém se aproximava de um rei, por exemplo, de qualquer maneira. No livro de Esté a gente vê isso, de que para entrar na presença do rei precisava ser chamado. E entrar sem ser chamado poderia significar a morte. Mas Hebreu nos apresenta um trono diferente. Ele continua sendo o trono de Deus, o trono santo de Deus, continua sendo o trono do rei soberano, mas
para aquele que estão em Cristo, tornou-se então o trono da graça. E por que trono da graça? Porque Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. O contexto de Hebreus mostra que Jesus entrou nos céus e abriu para nós um novo e vivo caminho. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, meus irmãos, tinha acesso ao Santo dos Santos. E isso acontecia uma vez por ano. Ele entrava com sangue, entrava com temor, entrava como um representante do povo, mas Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo, e por causa dele a barreira foi removida, o caminho foi aberto, e agora nós somos convidados a nos aproximar. O texto diz que devemos chegar com confiança. Essa confiança não é arrogância, não é autossuficiência, não é pensar que merecemos alguma coisa, não. É segurança de quem confia na obra de Cristo. Nós nos aproximamos com fé, com reverência, com humilhação, com o coração quebrantado. Como disse Charles Spurgeon, meus irmãos, a oração é o instrumento pelo qual a fraqueza humana se apodera da força divina. É por isso que não precisamos fugir de Deus. Quando pecamos, sofremos ou fracassarmos, não precisamos fugir dele. Precisamos correr para Deus. Precisamos nos arrepender, confessar e nós alcançaremos misericórdia. O trono está aberto, a graça está disponível. Cristo já abriu o caminho para nós. A segunda pergunta que eu quero responder, a segunda verdade é: quando devemos nos achegar ao trono da graça? Hebreus diz que encontramos socorro em tempo oportuno. Veja, essa expressão transmite a ideia de ajuda no momento exato. Deus, ele não chega atrasado. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele não se distrai com a nossa dor. O socorro divino vem para nós no tempo certo, no tempo oportuno. Mas isso não significa que devemos buscar a Deus apenas nas emergências. O trono da graça não é um pronto de socorro espiritual que visitamos somente quando tudo deu errado. Não. Ele deve ser o lugar constante da nossa comunhão. Devemos nos aproximar quando estamos fortes e quando estamos fracos. Quando temos respostas e quando estamos confusos. Quando vencemos e quando choramos. Quando sentimos alegria e quando o coração está abatido. O salmista afirma que Deus é socorro bem presente na angústia. Isso significa que a presença de Deus não é uma teoria distante, é auxílio real, é sustento presente, é graça suficiente. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos, escondemos feridas, alimentamos preocupações e somente depois de esgotar todos os recursos humanos é que nós nos lembramos de orar, de falar com Deus. Mas a maturidade espiritual nos ensina a procurar primeiro o trono, primeiro Deus. O Aruisbe, ele observou que a oração não é uma forma de obrigar Deus a fazer a nossa vontade, mas é o meio pelo qual o nosso coração é alinhado à vontade dele. No trono da graça, nem sempre recebemos tudo o que nós desejamos, mas sempre recebemos aquilo que precisamos para permanecer fiéis ao Senhor. Ok? E a terceira pergunta: o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? O texto de Hebreus menciona duas dádivas. Primeiro, misericórdia. Segundo, graça. Misericórdia é Deus não nos tratando conforme os nossos pecados merecem. E graça é Deus nos concedendo aquilo que nós não poderíamos merecer. Recebemos perdão, recebemos consolo, recebemos força, recebemos sabedoria, recebemos capacitação para obedecer. Entende? Tudo isso a gente recebeu por meio da graça. Filipenses capítulo 2, versículo 13 afirma que Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso significa que até a nossa obediência depende da atuação da graça. Nós não vencemos o pecado apenas pela força de vontade. Não amadurecemos apenas pela disciplina humana. Não permanecemos firmes apenas porque somos determinados. Não, é Deus que nos sustenta por meio da graça. Mas essa graça nos alcança por meio do que o próprio Deus estabeleceu.
A palavra nos alimenta, a oração fortalece a nossa comunhão, o jejum disciplina o nosso coração, a adoração volta a nossa atenção para Deus, a comunhão da igreja nos encoraja, a ceia do Senhor nos lembra da obra de Cristo e o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida santa. John Wesley chamava essas práticas de meios de graça. Elas não compram o favor de Deus, mas são canais pelos quais cultivamos a comunhão com Deus e com aqueles que estão também, que são filhos de Deus, com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, é um meio de nós preservarmos a nossa comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. E aí nós temos algumas verdades que nós precisamos aplicar em nosso coração. Primeiro, faça do trono da graça o primeiro lugar da sua busca. Não procure Deus somente depois de tudo mais falhar. Ah, pastor, deu tudo errado, agora eu vou falar com o Senhor. Não, busque Ele primeiro. Deus não deve ser visto como um posto de emergência, entende? Ore antes de decidir. Busque direção de Deus antes de você agir. Leve suas lutas, seus pecados, suas preocupações ao Senhor. Amém? Ele tem que ser o primeiro a ser procurado, antes mesmo dos problemas surgirem, ok? Segunda lição que nós aprendemos: desenvolva uma vida espiritual constante, ok? Crescimento não acontece por acaso. Leia a palavra, ore diariamente, participe da comunhão da igreja, culto, doutrina, ensinamento da família, EBD. Cultive práticas que mantenham o seu coração mais perto de Deus, ok? E terceira lição, dependa da graça e não da própria força. Reconheça as suas limitações. Não confie apenas em experiências, em conhecimento ou em autodisciplina, não. Peça ao Espírito Santo que produza em você aquilo que sozinho você não consegue produzir. Amém, queridos? Tranquilos? Então, meus irmãos, crescer na graça é aprender a viver perto do trono. É reconhecer que precisamos de Deus todos os dias. A graça que nos salvou é a mesma graça que nos sustenta. É a mesma graça que nos corrige. É a mesma graça que nos fortalece. E aqui está a grande verdade da nossa lição no ponto de número 3. O cristão maduro não é aquele que acredita precisar menos de Deus, mas é aquele que compreende que cada dia mais depende do Senhor, precisa do Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos aproximar com confiança, que Ele nos ensine a buscar socorro no tempo oportuno e que nos faça crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Ok? Tranquilos? Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa lição. E que ensino precioso a palavra de Deus nos trouxe na lição de hoje. Aprendemos que a salvação nunca foi conquista do esforço humano, ela sempre foi um presente da graça de Deus. Vimos que essa graça preserva a unidade da igreja, ela alcança todas as pessoas e ela continua sustentando o cristão em sua caminhada diária com Deus. Também entendemos que crescer na graça significa viver cada vez mais dependente de Cristo. Buscar diariamente o trono da graça de Deus é uma necessidade diária do cristão. E permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, que essa verdade nunca saia do nosso coração. Nós não somos salvos porque merecemos. Somos salvos porque Deus nos amou. E é essa mesma graça que nos salvou, é a mesma graça que nos fortalece, é a mesma graça que nos santifica, é a mesma graça que nos conduz até o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Que vivamos todos os dias confiando nessa graça, anunciando essa graça e glorificando aquele que, por sua infinita misericórdia, nos alcançou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica Maranata, debaixo da graça soberana do Senhor, e nós queremos nos alegrar por esta oportunidade de ter levado aos irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. A garganta ainda não está 100%, por isso falando um tomzinho aqui mais suave, mais tranquilo, para chegarmos até o final, mas com a graça de Deus concluímos mais uma aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que alegria poder chegar até aqui com você. E eu espero que você compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua participação,
tá bom? E se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários, salvação é graça de Deus. Coloca assim, salvação é graça de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula do nosso canal EBD Explicada 2.0.